Falar um pouquinho sobre a relação dos Estados Unidos com o México e Canadá e os países da América Latina, tá? Então, pessoal, o que nós temos para falar nessa relação dos Estados Unidos com o Canadá e o México é o seguinte: o Canadá se mantém numa enorme integração com a economia dos Estados Unidos e é determinada por um grande número de empresas, né? Em contradição a isso, a gente tem o México, que é palco de uma enorme desigualdade social, porém ele tem um gigante latino-americano, né? Como está aqui citado no livro de vocês, possui a 13ª maior extensão do planeta, com quase 2 milhões de quilômetros quadrados, sendo superado nas Américas por apenas Canadá, Estados Unidos, Brasil e Argentina. Porém, é palco de uma desigualdade social muito grande por conta desse processo de extensão, né? A imagem do país é grandiosa, porém não é normalmente vista com bons olhos pelos imigrantes, tá? E isso, os Estados Unidos tentam fazer uma integração para poder entender todo esse processo. E isso se arrasta desde o processo de independência das 13 colônias, que foi tratado com vocês no capítulo anterior. No capítulo 9, já ia falar 10. No capítulo 9, quando a gente trata dessas relações históricas com a América Latina entre os Estados Unidos, a gente tem que voltar a nossa cabeça lá para a primeira metade do século XIX, o nosso pensamento para lá, onde ficou intensa a relação entre os Estados Unidos e a América Latina. Porque os dois independentes em 1766, os Estados Unidos em 1823, com a doutrina Monroe, por meio da qual se colocaram como protetores das nações latino-americanas recém-emancipadas. Ou seja, os Estados Unidos já se colocam nessa posição, né? E a gente tem que entender o seguinte também: o processo de independência dos Estados Unidos foi totalmente diferente do que a gente conhece aqui no Brasil. Por quê? Os Estados Unidos se organizaram em parlamento, decidiram entre os grandes colonos, né, do norte e do sul, e aí se organizaram em parlamento, houve uma abordagem, não foi independência ou morte na beira do Ipiranga sem nenhum tipo de organização política e econômica, tá? Os Estados Unidos têm todo um processo organizacional dentro da construção da independência do país, tá? E ela é nitidamente pautada em cima da economia, porque se você tem as colônias do norte, que tem uma característica comercial, e as colônias do sul, que tem uma característica voltada para a agricultura, para não haver conflito entre essas duas colônias, os próprios colonos se organizam em parlamento para poder decidir o que vai ser feito dentro do processo de independência, tá? É totalmente diferente, porque a gente ouve falar em independência e aqui no Brasil o negócio é meio bagunçado, meio complicado, tá? Mas isso tudo